Em Josué capítulo 1, versículo 9 está escrito: não te mandei eu, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando nós começamos ou recomeçamos algumas coisas, já dá um certo medo. Então fizemos o primeiro culto no dia 25 de fevereiro de 1993 na cidade de Novo Airão. Agora nós precisamos convidar as pessoas para o culto. O Jailson começou a participar comigo nas orações e nós começamos a convidar pessoas. Então começaram a vir as primeiras pessoas, alguns curiosos, mas também já alguns que não gostavam. E um dia chegou um senhor e nós o recebemos muito bem, nós não conhecíamos, e começou o culto, a Marli fez o louvor e eu pregava, o Jailson tocava o violão, o Júnior estava aprendendo algumas notas, e aquele senhor bem na frente, sisudo, calado, e de repente a Marli sentiu no coração, ou foi uma revelação, eu não sei o que foi, eu sei que ela partiu para o lado dele repreendendo em nome de Jesus e ele caiu, estava possesso, nós oramos por ele, e depois que ele estava já bem, ele contou que ele estava com uma faca porque ele foi à igreja e também ele tinha uma bomba caseira que fazia para matar peixes, que ele queria me matar, eu não sabia disto. Marli também não sabia, mas naquele momento, um repente assim, ela orou e foi de fato um livramento do Senhor. Na verdade, não senti medo depois, mas naqueles dias havia certa inquietação, o que será que vai acontecer? Outra vez eu programei uma vigília, mas ainda não tinha novos convertidos, e só veio um senhor chamado Osmar, e ele trouxe uma sobrinha. Então foi a nossa primeira vigília. E começamos a orar, a conversar, e de repente a menina começou a passar mal, e ela se encurvava toda, e eu comecei a orar e disse: Deus, como que vai ser? A primeira oração, em vez de alguém ser curado, alguém vai ficar doente? E a menina foi se entravando toda e dizia que não podia andar. E eu comecei a orar, a clamar ao Senhor, assim, num certo desespero: Senhor, como que vai ser isso? Nós precisamos enfrentar essas mudanças. E eu orei por ela, crendo, peguei na mão dela e falei: pode levantar em nome de Jesus. Eu acho que eu estava, na verdade, era com vontade de puxar ela para ela sair daquele lugar. E ela levantou, e ela começou a andar, e eu comecei a andar também, glorificando a Deus, porque Deus me livrou ali de uma vergonha. E começou a acontecer coisas assim, coisas abençoadas. Outro dia nós estávamos conversando com alguns adolescentes, chegou uma senhora dizendo que a filha tinha sido levada para o Jaú, por uma pessoa, e ela estava desesperada. E nós oramos por ela, e aí falamos: Deus vai trazer essa moça logo, aí no prazo de uma semana, duas. Eu sei, não lembro certo a data que nós colocamos, não é que Deus trouxe mesmo naquele tempo, e nós começamos a fortalecer a fé, porque não é que eu tinha muita fé não, mas nós começamos a perceber que Deus estava nesse negócio agindo de forma surpreendente. Como foi esses primeiros dias para você, Marli? Nesse novo recomeço, Deus nos deu uma estratégia: convidar as crianças e começar a trabalhar com as crianças, reunindo as crianças na escola dominical, reunindo elas debaixo de árvore, contando historinha, e foi assim que a igreja foi enchendo de crianças. E essas crianças nós fomos usando como estratégia para convidar para o Dia dos Pais, o Dia das Mães, as datas comemorativas. Nós promovíamos eventos, as crianças traziam a família e pregávamos a palavra, o evangelho, e Deus foi dando crescimento. E essas crianças que foram evangelizadas, elas cresceram, muitas se tornaram missionárias, hoje são missionárias, estão no campo, outras estão firmes na fé, algumas já casaram, são avós, estão firmes lá na igreja, dirigindo o trabalho, são professores de crianças hoje, deram continuidade ao trabalho. Então é muito importante, no recomeço, você investir na vida das crianças. Primeiro, entender que elas têm uma alma,
que elas precisam ser salvas e investir nelas. Investir não só tempo, mas recursos também, para que você possa levar essas crianças ao Senhor Jesus, alcançando elas, mostrando a elas que elas têm um Salvador que se importa com elas, que ama elas, e assim você vai estar dando continuidade ao progresso, o crescimento do Evangelho, porque essas crianças vão crescer e vão ser a futura igreja do amanhã, como nós estamos vendo hoje lá em Novo Arão, uma igreja grande, forte, estabelecida. Como o Marli falou de crianças, nós nunca combinamos aqui que nós vamos falar tudo muito espontâneo. Eu lembrei que logo nesse início, começou a surgir um boato na cidade de muitos furtos, e foi flagrado algumas crianças, adolescentes que estavam fazendo furtos na cidade. E eu soube que essas crianças seriam enviadas para um centro de recuperação em Manaus, alguma coisa assim. Eu procurei o prefeito, o seu Tiburtino, que ele me deu apoio. Depois eu procurei o juiz e nós conversamos. E eu pedi aquelas crianças, falei, deixa essas crianças conosco um tempo. Elas eram adolescentes. Então nós fizemos um pequeno local à parte, num centro que era mais ou menos um centro cultural, perto da feira, e nós começamos a trabalhar junto com o serviço social da cidade para recuperar essas crianças. Foi um tempo bastante difícil também, porque as pessoas não compreendiam por que nós queríamos ajudar aquelas crianças que elas causavam alguns danos, eram menores infratores. E os pais também não entendiam por que nós estávamos prometendo algumas coisas e cuidando das crianças, e alguns até faziam algumas exigências que nós não podíamos responder à altura. Então foi desafiador esse início, muito difícil, e como nós ainda não tínhamos um sustento definido, eu fui trabalhar na cidade como eletricista, então acabamos envolvendo trabalho social, evangelismo, trabalho com criança, visitações, né? As senhoras, a Marli pregava quando ia lavar roupa lá no Garapé, bater, e Deus providenciando as coisas, não foi? Verdade. Acho que Deus providenciou também nesse momento alguma coisa aí que você pediu a Deus? Eu me lembro que um dia eu comentei com ele, eu sou filha de mineiro, né? Meus pais são mineiros e muito acostumada a comer carne de porco, torresmo. E eu comentei com ele que já fazia muito tempo que a gente não comia torresmo. E ainda citei para ele assim, aquele pedaço de torresmo com a banha, a carne e um pedaço de pele em cima, fritinho, né? Com a macaxeira aqui, que no caso lá no sul é a mandioca. E eu disse para ele assim, quando a gente for para São Paulo, eu vou pedir para nossa mãe, né? E para ela fazer bastante para a gente comer, para matar à vontade. Aí ele falou, é mesmo, nós apenas comentamos, isso era uma sexta-feira. Quando foi no sábado, bateu palma e eu fui atender, eles tinham saído para fazer visitas, aí um vizinho tinha trazido para mim assim um prato bem grande, aquele pedaço de carne muito bonita. Então é muito comum lá no interior a gente receber carne de caça, né, que eles matavam assim, às vezes uma anta, um veado, uma carne de caça, então eles dividiam na comunidade. E aí eu perguntei para ele, mas é carne de caça? Ele disse, não. Isso daí é porco, eu acabei de matar e tá quentinho, olha aí. E eu me lembrei de vocês. Eu coloquei numa geladeirinha pequenininha que nós tínhamos, bem velhinha, aí eu coloquei a carne lá, só tinha água. Aí quando o Alcide chegou, eu mostrei para ele, falei, vem ver uma coisa. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, olha isso aqui. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, Ele falou, é caça? Eu falei, não, é carne de porco. Aí contei para ele que o vizinho tinha trazido para nós. Aí nos alegramos. Quando foi à noite, nós fomos para o culto e eu estou na recepção, né? Nós fazíamos tudo lá, fazia o louvor, fazia a recepção dos convidados. E de repente chega uma senhorinha que tinha começado a vir à igreja e ela, muito envergonhada, ela veio com a sua netinha e pediu para a netinha guardar a sacola. Depois ela pediu para a netinha pegar e ela me disse que estava com muita vergonha porque ela tinha me trazido um presente. Ela mandou a menina pegar e me mostrou. Dentro da sacola tinha a macaxeira, né? Que é a mandioca. E eu fiquei muito feliz em ver a providência do Senhor, o Senhor cuidando até mesmo dos nossos desejos, sem que nem ao menos a gente pedisse para Ele. Portanto, se Deus mandou você, não tenha medo. Sempre o início é diferente, mas Deus está sempre à frente. Que Deus abençoe e encoraje o seu coração. Deus abençoe.